ver aqui o Nicolas Ferreira comparando os golpistas a escravizados, gente. Eu não vi esse vídeo ainda, tá? Eu não vi, porque eu quero ver com vocês. Eu sei que já rolou. Muita gente já falou sobre isso, né? Mas só pra gente falar mal aqui. Muito bem-vindos a mais um Almoço com Brócoli. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Bem-vindos a esse canal. Sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então, nesse canal, eu procuro pensar um pouco sobre o que tá acontecendo nesse mundão de meu Deus. E rir um pouco também, gente, porque tá foda. Eu tirei, aliás, ó, o canal, vou mostrar pra vocês, ó, o canal, Rony Teles, porque às vezes eu esqueço, ou não dá tempo, sei lá, não dá tempo e eu esqueço de colocar o link embaixo, mas então eu vou mostrar aqui o canal, tá? Então, o Rony Teles tem 1 milhão de inscritos, é uma estrela do YouTube. Talvez eu pule um pouco o que ele fala, porque eu quero mais ver o que o Nicolas tá falando, mas vamos ver esse aqui. Uma vez eu sou obrigado a vir aqui mostrar pra você mais uma das peripécias do Nicolas Ferreira. E agora ele passou realmente de todos os limites. Com o apoio do impulsionamento garantido no Instagram pelo Com Elon certeza. Musk, pelo Mark Zuckerberg, um dos líderes aí mundiais da extrema-direita, ele está com um vídeo, neste momento, com mais de 30 milhões de visualizações, espalhando as maiores mentiras já contadas para garantir a anistia dos presos do 8 de janeiro. E como eu disse, ele passou dos limites não por mentir, porque dessa vez, acredite você ou não, ele teve a coragem de envolver a luta negra, a causa negra, ainda que aquela manifesta nos Estados Unidos, no golpismo do Bolsonaro. E para piorar, ele usa isso equivalendo as duas coisas, comparando de forma igualitária, dizendo que os golpistas lá do 8 de janeiro são como os negros que eram segregados nos Estados Unidos. E ele consegue chegar a esse nível só porque sabe que a maioria das pessoas hoje em dia não conhece a história de luta, principalmente dentro do grupo dele, a história de luta dos negros, né, contra a segregação, muito mais. É fácil você falar que conhece sobre racismo e tal, mas você não conhece a história da luta. Você não sabe quem é Martin Luther King, que tá aí no vídeo mencionado por ele. Você não sabe sobre o movimento dos Panteras Negras, você não sabe sobre segregação racial, você não sabe a que ponto e de que se tratava a segregação racial. Então ele conta que com essa sua ignorância, você não se indigne tanto. É uma comparaçãozinha boba, não é isso? Então eu vou mostrar esse vídeo pra você. Espero que você já tenha, aliás, que você não tenha nada no estômago, senão você vai botar pra fora. E já aviso aqueles que são mais, assim, impacientes. Este é um vídeo do modelo de reação. Isso significa o quê? Significa que eu vou deixar ele falar, vou pausar e vou responder. Se você não tem paciência, eu não dou conta, eu quero ver o vídeo inteiro e quero ter minhas próprias opiniões. Então você vai ter que, infelizmente, marcar um view a mais lá no Instagram dele e assistir. Aqui eu não posso deixar o vídeo passar inteiro, até por uma questão de regra do próprio YouTube, mas também, principalmente, para não dar divulgação pro vídeo dele. O objetivo não é esse. O objetivo é desmentir, inclusive te ajudar você aí a saber como reagir a esse tipo de comentário dos seus colegas. Porque sim, os meus colegas viram e vieram comentar comigo, os seus vão fazer a mesma coisa. Se você está chegando agora para esse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Faça parte dessa comunidade que já passou de mais de 1 milhão de pessoas. Vem para cá, vamos juntos combater esses canalhas. Então, avisando você que vai ter muitas interrupções, vamos começar então. Outra Gente, eu já tô com raiva. coisa, não tem estudo prévio, não tem roteiro, não preparei nada, acabei de acordar, nem tomei café da manhã, não preciso disso para responder um canalha como o Nicolas Ferreira. Porque tudo que ele trabalha, no senso comum, você já deveria saber, né? Mas com um pouquinho de conhecimento de história, você vai longe também. Vamos lá. Anistia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com... Ó, peraí. Essa cena aqui que dá uma pausa... Será que foi o Rony que deu essa pausa? A população Peraí. negra sofria. Ó, se eu fosse aqui o metaforando, eu ia dizer que ele tá com um risinho de canto de boca. Esse risinho é um risinho sádico de quando
narcisista maligno, sociopata, psicopata, tá mentindo ou tá enganando alguém e tá dando certo, ele tem esse risinho. Isso é estudo psicológico, tá, gente, que eu tô falando. Tô diagnosticando o Nicolas? Não. Não, jamais. Supostamente. Um beijo para meu advogado, Dr. Fonseca. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Eu fiz questão de deixar esse... Deixa eu vou pular ele um pouquinho, só pra gente ver e não ficar muito longo, porque esse vídeo tem quase meia hora. Mas eu acho que vale muito a pena, depois que vocês saírem daqui, irem lá no canal do Rony Telles e ver tudo, né? Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população... Só pra ficar mais um detalhe, esse foi o início. Pra ele, a luta contra as injustiças contra os pretos começou no dia da questão do ônibus. Olha aí, ó, Martin Luther King fazendo assim lá na tumba lá. Pelo amor de Deus. É muita ignorância, inclusive histórica. Contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui... Lá foi chicotada, foi transporte, foi assassinato, segregação... Esse moleque é muito treinado. Ó, isso aqui que ele faz, ó... Programação neurolinguística, veja os gestos, ó. Virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus. Aqui lá foi chicote. Tudo isso é muito estudado. Esse moleque tem muita grana atrás dele. Isso aí é estudo, isso aí é treino. Tá? Treino de ator, quase. Você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito fora Bolsonaro, em vez de perder o Mané, Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Não, porque pedir fora Bolsonaro não é crime. Pedir para o presidente sair não é crime. Pedir para as Forças Armadas intervir é crime. Pedir animosidade das Forças Armadas e o poder instituído é crime. Pedir o fim do STF é crime. Escrever, você pode escrever o que você quiser, ela não foi presa pela escrita. Já te falei isso mais de mil vezes, só que você banca o retardado. Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário... A violência dela foi contra o voto das outras pessoas. A violência dela é a mesma que os brancos lá nos Estados Unidos, do exemplo citado por você, praticavam contra os negros, quando aceitavam os lugares dados pelos negros. Quando não se manifestavam contra o fim do voto, o fim da incapacidade de votar dos negros. Aliás, quando exigiam que os negros ficassem fora dos banheiros. Essa era a violência. A violência passiva. Eu tô junto aqui. Aí, supondo que ela não quebrou nada, tá? Eu tô junto dando apoio àqueles que realmente fazem a violência física. Você não é burro, cara. O funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quando um bandido rouba um banco, o motorista do carro de fuga ajuda. E para desfazer o crime dele não precisa nem da água e do sabão, basta botar o dinheiro de volta no cofre. E ainda assim você exige que ele seja preso. Na verdade, o seu grupo exige que ele seja... Um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF. Olha aqui, ele deixa explícita a ignorância mais profunda dele sobre a definição de democracia. Ele confunde claramente democracia com sociedade ou com a vida das pessoas. A democracia é necessária para defender a sociedade e a vida das pessoas. Mas quando você assassina alguém, você não está oferecendo risco de democracia. Eu posso matar 1000 pessoas, ok? Sim, a resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. Por quê? E aí está o meu ponto. Eu não vi o medo do Malafaia, eu não vi o medo de vocês se reunindo. Que medo é esse? Que vocês subiram em cima do caminhão, ligaram o carro de som e falaram lá no Rio de Janeiro, falaram em São Paulo, que vocês chamaram o Xandão, disseram que não ia respeitar a decisão. Que medo é esse? Eu não entendo esse medo. Você tá gravando um vídeo na rede social, qual é o seu medo? Você tá publicando um vídeo na rede social falando isso, onde tá o medo? Você não tá com cara de medo. Você tá tentando dissimular alguma coisa aí. Mas tá parecendo mais uma dor de barriga do que medo. Você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo. Injustiça e que por quê? Você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente,
temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos. E aí ele vem com um monte de ladainha, e essa parte é muito interessante para quem quiser entender como se faz uma fake news. Ele vai dar para você os dados que ele quer dar. Claro. É muito cinismo. Vamos pular essa parte aí? Manicure, presa no dia 22 de janeiro, mostra fatos. O seguinte, perto do acampamento, menos no fim da temporada, ficou Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por pai não tem. Esse moleque é muito perigoso, gente. Ele é muito perigoso. Porque ele é bom ator. Entendeu? E ele é bonitinho. E isso conta pra político pra caralho. Nem dinheiro pra comer. Ezequiel Ferreira. Aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui, editor, deixa essa parte aqui. Vou falar sobre esse caso aqui, porque ele vai acusar o cara de... Vou falar sobre essa parte aqui, porque ele vai dizer que o cara não teve dinheiro pra comer e por isso tá preso. E esse vale pra todos os outros, tá? Inclusive, esqueci de mencionar antes, vale pra todos os presos. Dia 8 foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação e invasão. Deixa eu voltar aqui pro começo do caso. Ocorrido, não foi autorizado a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte, do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de... Vocês percebem quanto é ensaiado? Vocês percebem o quanto que tem por trás disso aqui? Não é só um deputado falando. Isso aqui é uma máquina, gente. É uma máquina que tá por trás desse moleque. Depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade... Isso é programação neurolinguística. ...tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Mentira! Assim como todas as outras coisas trazidas aqui, é mentira. É o recorte que ele quer fazer, incluindo informações falsas sobre o caso. Vou dizer para você uma coisa simples. Primeiro, todas as pessoas foram ouvidas e tiveram a oportunidade de falar que não faziam parte do golpismo. Se ele é morador de rua e incentivou o golpismo, o problema é dele. Morador. O que ele tá reclamando aí de gente sem o devido processo legal, segundo ele tá alegando, se ele defende o Trump, que tá exatamente fazendo isso com os imigrantes aqui nos Estados Unidos, mandando para El Salvador e prendendo sem o devido processo legal, sem a pessoa ter direito a advogado, sem a pessoa ter direito a se defender, a se explicar. Então, assim, é uma hipocrisia. É que a hipocrisia, ela é fundamental, né, para essas pessoas, para esse tipo de crente e para esse tipo de político. Essa mentalidade da extrema-direita, a hipocrisia, ela não é uma ferramenta, ela é a base. Porque eles estão inventando uma mentira. Então, eles têm que ser hipócritas. Os de rua também cometem crime. Inclusive, tenham pena por não entender qual é o seu contexto social correto. E todas... Ainda que seja marrone, mas aí o cara é morador de rua, vai deixar ele preso, talvez seja até melhor. Ele tem refeição lá pra onde ele vai, não é assim que a extrema-direita fala? Que as pessoas cometem crime às vezes pra ir pra cadeia? Quem fala isso são eles. Mas vou dizer uma coisa, todos, inclusive o morador de rua e quem não era morador de rua, tiveram a oportunidade de sair, atenção, sem pena nenhuma desse julgamento. Se você tá com dó de qualquer um dos presos, inclusive da cabeleireira, foi oferecida a eles a oportunidade de saírem sem pena desse caso. Bastava que fizesse um curso. O Barroso ofereceu a eles um curso de democracia para intenção. Você vai assistir a aula sobre o que é democracia. E R$5.000 de multa. Tá, te peguei, o morador de rua não tinha dinheiro. Se você não tivesse dinheiro, bastava você declarar, não posso pagar. E esses supostos patrocinadores aí de golpe, que pagam os advogados deles, por que não pagam 5 mil? Por quê? Porque estão usando esses presos mais uma vez. Usaram eles para invadir o negócio, fizeram eles
cometer um crime, ou incitaram, né? Incitaram eles a cometer um crime, e agora estão usando eles novamente como ferramenta política. É um absurdo, assim. E eles não percebem que estão sendo parasitados. Você podia sair sem a multa, bastava assistir o curso. Se ficou preso, é porque ainda assim falou, sou golpista e vou ficar. Deixa de ser canalhas. Deixa de ser canalha, Nicolas Ferreira, e de mentir, de disseminar mentira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui antes de terminar. Exisão registro a tráfico para vender e pagar a pensão do seu filho. A música de fundo, e que gente. jamais esteve nas cenas dos atos. Ó, essa edição é muito bem feita. A música de fundo. Ele fez isso no estúdio. Essa iluminação boa desse jeito não é fácil conseguir. Você precisa de uma luz, não só uma luz boa, como alguém que sabe operar essa luz. Entende? Isso aqui foi feito com a câmera profissional, com um iluminador profissional, com um editor profissional e provavelmente um profissional escreveu ou ajudou ele a escrever isso aí que ele está falando. Ó. Mesmo assim, em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Primeiro, essas manifestações hoje se sabe muito bem que eram comandadas pela direita, inclusive com verba norte-americana no meio, tá? Eu não sei nem se essas imagens são de manifestação contra Temer. Eu sei que as manifestações começaram contra a Dilma. Isso ele não fala. E o fora Dilma, quando o pessoal subiu em cima do telhado para depor a Dilma? Era tudo de direita. Todos comandados pela direita, pelo menos. Fizeram mesmo lavagem cerebral que fizeram agora os golpistas. E ainda assim, elas estavam protestando contra o governo. Ninguém pediu golpe. Eu vou repetir mais uma vez uma coisa para você que não entendeu. O crime, seu canalha de merda, é pedir golpe. Você não pode pedir golpe. Você não pode pedir Forças Armadas, deponham o presidente. Isso é o crime. Agora, se você não gosta, Rony, eu acho que a diferença é muito pouca. Para mim, deveria ser... Mude a lei. Você é deputado. Vá lá e faça um projeto de lei e peça para que a lei seja alterada. Agora, não é só uma simples questão de uma lei antiga que precisa ser mudada, não. Ela foi mudada recentemente para piorar, para tornar ainda mais crime, o que é ainda mais claramente golpe. Então, tá aqui. Você não tem nada mais a aproveitar desse vídeo, a resposta está dada, tá? Canalha. Agora eu quero ver esse vídeo aqui ser impulsionado como o outro nas redes sociais. Não vai, sabe por quê? Porque o Mark Zuckerberg não é meu amiguinho. O vídeo que eu botei de lá dentro do Nicolas, falaram que é um vídeo contra criança. É a pedofilia, porque eu botei o vídeo do Nicolas lá, vestido. Tá? Chamaram ele de crianças, tá expondo crianças no Instagram e eu tô banido, tá? Tô proibido de postar vídeo no Instagram, de fazer live, um monte de coisa. Mas vai lá, explica. Então, gente, eu tive também uma queda das minhas visualizações nessas últimas semanas, porque em um vídeo eu descrevi, de uma maneira irônica, né, brincando, descrevi como que o Trump e o Elon Musk trabalham. Mas assim, de uma maneira irônica, fazendo piada. Tava muito claro que eu não tava falando, né, que era aquilo. E aí eles me flaguearam como fake news, como eu tava distribuindo desinformação. Essa luta com as redes é também perigosa, assim, sabe? A sorte é que esses caras, eles são muito cuzões e antissociais e ninguém gosta deles. Ninguém gosta do Elon Musk, ninguém gosta do Zuckerberg. Eles são muito antissociais, ninguém gosta do Bezos, né? Por isso que eles dependem do Trump, porque o Trump é um estelionatário que tem carisma, né? E fama, né? O cara ficou 14 anos sendo o apresentador de um programa de TV, né? O Aprendiz, onde ele era... ele fazia o papel, né, gente? Porque reality show não é real. Ele fazia o papel de um empresário muito rico de Nova York. E aí todo mundo achava que ele era isso mesmo. Cara, ele... herdou, se não me engano, foi uma coisa tipo assim, 400 milhões de dólares do pai dele. Ele torrou o dinheiro do pai dele. Ele faliu 6 vezes. E entre essas vezes que ele faliu um cassino. Ele abriu um cassino. Ele conseguiu falir um cassino.
Eu jamais votaria numa pessoa que conseguiu falir um cassino. Porque você conseguir falir um cassino, você tem que ter um talento. Você tem que ser muito incompetente. Não é que você tem que ser, tipo, desleixado. Não, você tem que ter, assim, ativamente ser incompetente. E é o que ele tá provando também na presidência, né? Eu nunca vi uma boca falir, eu nunca vi uma barraquinha de jogo do bicho falir, né?